Teu poder, a tua misericórdia. Sabemos que tu és o Deus que está conosco em todos os momentos da vida. Eu quero pedir pelo pastor Lucas, ele vai trazer a tua palavra nesse instante, que ela seja recheada da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, que possa ser uma resposta para cada vida que está aqui conosco e para aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares. Abençoa este momento, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos, novamente. Nós separamos para compartilhar esse mês de fevereiro, né? A respeito, aqui o tema da fidelidade de Deus, né? Deus é fiel, das suas promessas. Então queremos trazer à memória durante esse mês o que Deus traz a respeito de suas promessas, as suas palavras que nos mantém de pé, que nos faz continuar caminhando, que nos faz continuar tendo força, né? E esse Deus, Ele é um Deus fiel à sua palavra. Então nós queremos lembrar durante esse mês, né? Lembramos a vida inteira, né? Mas principalmente esse mês que vamos estar compartilhando isso, a respeito da fidelidade de Deus, como Ele é fiel à sua palavra, como Ele cumpre o que Ele prometeu, né? O quanto aquilo que nós vemos na sua palavra já se cumpriu em muitas coisas estão se cumprindo, e muitas coisas nós sabemos que vão se cumprir, né? Nós vemos a palavra que ela foi, ela continua sendo e ela vai ser verdadeira, continuará sendo verdadeira, né? As promessas de Deus e tudo aquilo que Deus diz e todo o seu ensino. E uma das grandes promessas que eu quero que a gente pense, trazer à nossa memória hoje, que eu creio que Deus trouxe ao meu coração, é a promessa do seu Espírito, a promessa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria que vocês abrissem a palavra em João 14. João 14, a partir do versículo 16. Fala assim, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. 16, né? Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus está falando aqui de uma promessa que já estava desde lá do Antigo Testamento, né? Nós vemos Moisés falando a respeito de um povo profeta, um povo que tinha o Espírito de Deus agindo em sua vida. Nós vemos Joel falando sobre o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre senhores. E nós vemos depois em Atos a concretização disso, né? Algo que lá do Antigo Testamento Deus estava falando assim, algo que era para alguns, né, que era seleto para determinada função, como profetas, reis ou juízes. O Espírito Santo de Deus vinha trazer talvez uma habilidade especial, ou uma mensagem de Deus, ou trazer algo específico para aquele momento, algo lá do passado
Deus foi mostrando que a vontade dele, o propósito dele, a promessa dele, foi que o Espírito dele fosse derramado sobre todos nós. Agisse em todos nós, vivesse em todos nós. E agora eu queria que a gente fosse um pouquinho para frente em Atos, capítulo 2. Que a gente vai ver um pouquinho disso acontecendo. Atos 2. A partir do versículo 14. Então, aqui em Atos, essa promessa que já tinha sido dita em Joel, após a morte e a ressurreição de Jesus fala: eu vou subir ao Pai, e vocês vão esperar aqui que do alto vocês vão receber o poder, vocês vão receber o Espírito. E aqui em Atos nós vemos isso acontecendo, né? Aquele texto conhecido de Pentecostes, em que o Espírito desceu sobre todos, com fogo, como línguas de fogo, e cada um ouvia a pregação sobre quem era Cristo em sua própria língua, e eles estavam cheios do Espírito, e as pessoas ao redor achavam: eu acho que eles estão bêbados, porque olha como eles estão falando, né? Mas ao mesmo tempo, cada um da sua nacionalidade, pessoas de diferentes lugares, diferentes nações, ouviam sendo falado a respeito de Cristo na sua própria língua, uma manifestação do poder de Deus, do dom do Espírito naquele lugar. E Pedro se levanta, nesse momento em Atos 2,14, e fala: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aqui, uma promessa de Deus lá do passado, lá de Joel, aconteceu aqui. Aquilo que era seleto para algumas pessoas, Ele está falando agora: todo aquele que clamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e receberá do seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus por isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e receberá do seu Espírito. Então isso é um privilégio, mas não mais de algumas pessoas seletas, não mais daquele pastor, daquele homem, daquele profeta. Hoje Deus nos faz sacerdotes dele. Nós podemos nos achegar diante de Deus e colocar a nossa vida, o nosso coração. Nós podemos buscar e falar com Deus diretamente. Nós podemos ouvir Deus falando conosco diretamente. Ouvimos através de outras pessoas, mas através do Espírito, que é uma promessa que chegou a nós, nós podemos diretamente falar com o Pai e ouvir Ele falando conosco. E eu queria que a gente pensasse essa noite, a respeito dessa promessa. Primeiro, para quem? Para quem é essa promessa? O versículo 2:38, ele fala assim, um pouquinho mais para frente: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas que eu queria que a gente pensasse primeiro: para quem é isso? Para todos os que receberem a Ele. Todos quem? Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que reconheceram em Cristo a sua salvação, todos aqueles que entregam o seu coração a Deus, recebem o dom do Espírito.
esse 2,38, né, Pedro fala: arrependei-vos, cada um seja batizado. Ou seja, o Espírito é para todo aquele que se arrepende da sua vida passada, arrepende do seu pecado, entende quem é o Senhor e tem uma nova vida com Deus, né? O batizar, se batizar, quer dizer, publicamente está falando aos outros que ele escolheu uma nova vida em Deus. Então o Espírito Santo de Deus é para todos aqueles que clamarem ou aceitarem e se arrependerem e abrirem sua vida. Não é mais para seletos, é para todos nós, pequenos pecadores, indignos, mas a partir do momento que fala: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter vivido uma vida longe da Sua presença, eu preciso do Senhor, eu Te aceito como Salvador da minha vida, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Nós somos morada dele. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Isso é uma promessa de Deus sendo cumprida desde aqui, né, em Atos, e está hoje, vivo até hoje no nosso coração. É real, isso aqui é real para a gente hoje. A partir do momento que você entrega a sua vida, se arrepende dos seus pecados e decide viver uma novidade de vida, o Espírito Santo habita no seu coração. Então todos que se voltarem, se arrependem, recebem Ele, recebem o dom do Espírito, como Pedro está falando aqui. E agora eu queria que a gente pensasse o que é essa promessa, o que o Espírito vai gerar, Ele deseja gerar na minha vida, na sua vida. Ele vem gerar a salvação. O Espírito Santo vem nos gerar e nos conduzir em salvação. Tito 3:5, eu vou ler já aqui, fala assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Nos salvou por meio do seu Espírito que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Olha só, o seu Espírito nos lavou, fazendo que nascêssemos de novo. Olha só, gente, a partir do momento que o recebemos, Ele gera em nós uma nova vida, nascemos de novo. Então a ação do Espírito Santo de nós é nos regenerar, é nos transformar, é nos trazer a salvação. Ele habita em nós. Romanos 8, vamos abrir esse, Romanos 8, a partir do versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só que Paulo está falando aqui, o Espírito Santo, além de nos salvar, de estar nos regenerando, ele habita em nós. Nós somos morada do seu Espírito. Nós somos um templo de Deus, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ele nos santifica. A ação do Espírito em nós é gerar essa regeneração, habita em nós, e ele, nessa nossa caminhada, ele vai nos santificando. Então é como nós pensássemos que ele nos salvou, mas ele continua nos salvando ao longo da nossa caminhada. Ele nos salvou da morte, né, a habitação do seu Espírito. Cristo, a morte de Cristo na cruz nos salvou da morte, mas a habitação do seu Espírito em nós vem causando a nossa transformação. Nós somos santificados, dia após dia, caminhando com Deus, nós somos transformados. Em Gálatas 5, que é até algo que as crianças vão estar estudando durante esse mês, que fala do fruto do Espírito. Fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito, todo aquele que é cheio do Espírito, manifesta o fruto do Espírito, que é amor, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, humildade. Ou seja, a ação do Espírito na nossa vida
vai causando uma santificação, uma transformação. Olha que maravilhoso, gente. Essa promessa de Deus nos traz salvação e nos traz transformação. O Espírito em nós vem mudando tudo aquilo na nossa carne que não é legal, né? E a gente sabe que existe isso de nós, né? A gente pregando, falando com as crianças ontem, né? Aquilo, sabe, que quando alguém pisa no seu pé, a primeira vontade é para você falar alguma coisa ruim ou pisar de volta no pé, né? Dar o troco, né? Retribuir da mesma forma. A ação do Espírito em nós vem gerar em nós uma atitude diferente que a nossa carne geraria, né? Então nós não conseguimos gerar o fruto, gerar a mudança em nós, sermos conforme Deus deseja que a gente seja, se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O fruto da nossa carne, da nossa vida, é o mal, é retribuir o pisão no pé com outro pisão no pé, é retribuir com mentiras, com orgulho, com vaidade. Essa é a nossa carne. E a gente não consegue dar o fruto do Espírito, dar o fruto de uma vida transformada, se não for pela ação do Espírito Santo. Olha, mas o que é mais lindo disso é que Deus deu o seu Espírito para que a gente consiga isso. Então a promessa dele, tem um caminho para você seguir de transformação, e ele deu o seu Espírito para que a gente consiga ser transformado. Então não pela nossa força somente, nem pelo nosso empenho somente, mas pela ação do Espírito na nossa vida, nós somos transformados. Então glória a Deus por isso, porque da mesma forma que ele diz que a gente precisa ser transformado, que ele diz que a gente precisa ser diferente, que a gente precisa ter uma nova vida, que a gente nasceu de novo, ele nos capacita a fazer isso através do Espírito dele. Glória a Deus por isso. Então nós somos capacitados a ser transformados, a vencer o pecado, a vencer a carne, a vencer tudo que está em nós, que desagrada a Deus, por causa dele, por causa do seu Espírito em nós. Então ele habita em nós e nos santifica. Então o Espírito age em nossa salvação, nos levando a uma nova vida e nos santificando. A promessa de Deus sendo cumprida na nossa vida. Ele também age, o Espírito Santo de Deus age fortalecendo a nossa vida. Em João, que a gente já leu, João 16, que eu já li aqui, não vou ler de novo, Jesus está falando que o Espírito, ele subiria, né, voltaria ao Pai, mas viria outro Consolador, o Espírito da verdade, e ele nos traria a memória, ele nos faria aprender tudo aquilo que Cristo ensinou. Tudo aquilo que Cristo falou, todas as verdades de Cristo, tudo que Cristo ensinou, o Espírito, ele vem nos ensinar, ele vem nos fazer entender aquilo que Cristo quer da nossa vida. Então ele vem fortalecer a nossa vida. Quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos nos voltando a Deus, o Espírito Santo vem nos ensinar, vem mostrar, vem fazer a gente entender. É tão interessante isso, que a gente vê quando Jesus estava com seus discípulos, e muitas coisas que Jesus ensinava aos seus discípulos, eles não entendiam. Jesus falava e repetia, eles não entendiam o que Jesus estava falando. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a entender aquilo que Jesus falava. Então o Espírito vem ensinar, vem nos fazer entender aquilo que Deus quer, a palavra, o ensino de Cristo. O Espírito de Deus, ele derrama o amor de Deus em nós. Romanos 5,5, já está em Romanos, vamos voltar. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, né? Então o Espírito de Deus derrama o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso. Nós, através da presença, da promessa do Espírito, nós podemos sentir o amor de Deus na nossa vida. O amor de Deus nos abraçando, nos curando as nossas feridas, né? Nos conduzindo. Então o Espírito derrama o amor de Deus. Ele fortalece o nosso interior. Nós vemos aqui a palavra em Coríntios,
que o Espírito derramado, o Espírito também trouxe dons às igrejas, né? Então a presença do Espírito Santo veio fortalecer a igreja com dons de conhecimento, com dons de profecia, com dons de ensino, com dons de fé, com dons de cura. A ação do Espírito Santo no meio de nós fortalecia a igreja. E a palavra fala que o Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. Um pouquinho para frente, fala assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha só, gente, essa promessa de Deus. Deus está falando, ó, nem orar direito a gente sabe orar, mas eu mando o meu Espírito que habita em vocês, e Ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Algo que às vezes é sabe aquele momento, não sei se você já passou por um momento assim, que você não sabe nem como pedir sobre algo, que você está acabado, você está destruído, você está às vezes cansado sobre alguma coisa, e você se volta a Deus e Ele te enche, e você vê Ele te enchendo de tal maneira que o Espírito clama em você com um choro, com um gemido, sabe, com línguas que você não sabe nem de onde vem, que vem do Espírito. Ele clama em nós com gemidos inexprimíveis. Olha essa promessa de Deus. Nós não sabemos nem orar, mas Ele vem e ora por nós. A gente não sabe nem o que pedir. Como que eu vou pedir para Deus resolver esse problema? Mas Ele vem, nos enche e ora por nós. Deus, eu não sei nem como clamar para o Senhor resolver essa situação na minha vida, mas Ele vem, nos enche e clama por nós. Glória a Deus por isso, não? Olha, essa promessa de Deus é maravilhosa. Então, nessa caminhada com Deus, essa promessa do Espírito vem nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Na verdade, seria impossível fazer essa caminhada sozinho, né? Se a gente tentar uma caminhada com Deus sem o Espírito, é uma caminhada religiosa, legalista, né? A gente vai tentar fazer as coisas ao pé da letra sem a ajuda do Espírito. Na verdade, isso é impossível. Nós só conseguimos cumprir o que Ele espera de nós pela ação do Espírito. Isso é uma bênção, é um privilégio, porque nós podemos, todo aquele que clama recebe, mas também é um alerta para nós, porque se não tivermos com o Espírito, nós lemos o outro versículo, nós não pertencemos a Ele também. Ele está falando, essa promessa é para todo que clamar, mas os meus têm o meu Espírito. Olha o que ele está falando. Os meus têm o meu Espírito. Então Deus está falando, ó, você clamar, o meu Espírito vai te encher, vai te regenerar, vai te salvar, vai te conduzir, vai te santificar, vai te renovar, vai interceder por vocês, e você vai conseguir caminhar, você vai conseguir continuar. E eu queria finalizar dessa promessa falando que, ao mesmo tempo que Ele faz tudo isso em nós, Ele nos envia. João 20, 19, vamos abrir? Após Jesus ter sido morto, ressuscitado, Ele aparece aos seus discípulos, que estavam com medo, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que estava acontecendo. Como assim? Jesus tinha falado um monte de vezes, tudo que iria acontecer, tudo que ia acontecer com eles, né? Toda a história, e eles ainda não tinham entendido. E Jesus aparece aqui, ó, 20, 19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Então Jesus aparece para eles, depois de ressuscitado. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, né? Mostrou os pregos, a ferida. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse, recebei
o Espírito Santo. Olha o que Jesus está falando, ó. Ele apareceu para eles, fala assim, ó, eu vos envio. Soprou sobre eles e fala, vocês recebam o meu Espírito Santo. Então Jesus, depois de nos salvar, de nos encher, nos redimir, esse mesmo Espírito vem nos enviar. Mas enviar ao quê? Para quê? Né? Em Atos, estou fazendo vocês virar bastante a Bíblia, né? Mas em Atos 1:8, antes do Pentecostes, né? Jesus falou para eles, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder ao descer de vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus está falando, o Espírito que nos enche, que nos consola, que nos transforma, que nos edifica, que nos salva, nos leva a falar de Cristo às outras pessoas, nos comissiona. O mesmo Espírito que nos enche, nos salva, nos lava, nos limpa, nos comissiona. E não tem como a gente separar. Não, o Espírito está em mim, ele só vem para me salvar, para me libertar, para me transformar. Agora o papel de falar para os outros é do missionário, do pastor, né? Do evangelista, é do diácono. Não. Jesus, antes de subir aos céus, em Mateus 28:18, ele faz a grande comissão, fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Então Deus, a partir do momento que nos enche do teu Espírito, Ele nos enche também com a comissão de fazer discípulos dEle. Então, nosso desafio, eu queria trazer esse desafio essa noite para nós. Primeiro, saber que se clamarmos, Ele nos enche com o teu Espírito. Se nós reconhecermos o nosso pecado, se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, Ele vem nos salvar e nos encher. Ele vem nos curar, nos transformar. E Ele vem nos comissionar, Ele vem nos enviar para fazer discípulos. Então eu queria deixar esse desafio para nós como igreja aqui essa noite. O quanto você tem feito discípulos para Cristo? Quantos discípulos para Cristo você tem trazido? Isso para mim também, quando eu falo igreja, para todos nós, tá, irmãos? Você aí de casa. Quantos discípulos? Às vezes nós passamos a nossa vida buscando esse encher do Espírito que é maravilhoso, mas para nós, o quanto esse encher que nós recebemos tem feito eu fazer outro discípulo de Cristo. Então, quando estamos cheios, nós queremos falar para todos, olha, encontrei algo maravilhoso, algo que me salvou, algo que tem me transformado, algo que tem mudado a minha vida. Olha, você pode ter isso também, você pode alcançar isso também. E sabe, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente cumpre o ID, quanto mais a gente é testemunha desse Cristo, mais da sua presença, do seu poder Ele nos dá, sabia? Quanto mais a gente age, quanto mais a gente coloca a nossa fé em prática, quanto mais a gente usa, mais Ele se manifesta na nossa vida. Mais Ele traz pessoas para perto que precisam ouvir disso. Então eu queria que esse ano, se pudéssemos falar de um tema para a nossa igreja esse ano, seria que sejamos uma igreja cheia do Espírito, que busca o Espírito e que cumpre o ID do Senhor, fazendo discípulos aonde nós estivermos. Isso não é só
vamos fazer um evangelismo, isso também faz parte. Ou vamos fazer tal coisa, isso também faz parte. Mas cada um de nós é alguém que gera um discípulo para Cristo. Aonde você está, você tem o poder dado pelo Espírito Santo de Deus para ser testemunha do Senhor. A gente não leu aqui em Atos? E recebereis poder e serão minhas testemunhas. Aonde você estiver, Ele te dá o poder de ser testemunha dEle através do Espírito. E não só o poder, Ele espera isso de você. É uma ordem dEle. Ide, fazer discípulos. Então eu queria que ao mesmo tempo essa noite, te fazer pensar quão maravilhoso é, mas pensar que tem uma responsabilidade de fazer discípulos. Lucas, só o último versículo finalizar, em Lucas 11, 9. Jesus fala aqui. Jesus incita a orar, fala: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se pois vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Olha só, olha o que ele está falando. Às vezes a gente pensa, nossa, mas isso não é para mim, isso é para o pastor, para o missionário que lá vai trazer uma profecia. Não, irmãos, essa é a promessa sendo cumprida. Todo aquele que pedir, todo aquele que se colocar diante de Deus, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que buscar, pode receber o derramado Espírito Santo na nossa vida. E olha que ele fala, que em Pedro fala, que cita Joel, e os jovens sonharão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Ou seja, os jovens cheios do Espírito Santo, eles vão ter uma vida de visão, eles vão ter uma vida com propósito, eles não vão viver de um lado para o outro, eles vão ter uma visão de uma vida que serve a Deus. E os velhos sonharão. O meu pastor sempre fala, que você envelhece quando você deixa de sonhar, Você morre quando você deixa de sonhar. E ele está falando aqui, os velhos sonharão ainda. Olha só, vão saber que existe algo mais. Os jovens terão visão, os velhos sonharão, e o seu Espírito será derramado. Aqui, pensa em algo derramado, é algo que transbordou, escorreu, que não tinha para onde segurar. Pensa, esqueceu a torneira ligada lá, encheu a pia, foi enchendo, foi passando pela cozinha, foi enchendo a casa, foi molhando tudo. Isso é derramar, é passar pelo tanto do limite, extravasar. Ele está falando, eu derramarei o meu Espírito para todos que pedirem. Então, nós temos uma promessa. E ao mesmo tempo, isso nos é como um juízo. Porque todos aqueles que não têm o seu Espírito, não são filhos dele. Então eu quero te chamar essa noite, se talvez você, não entreguei minha vida ainda. Quero me arrepender. Quero confessar que eu preciso dele, confessar os meus pecados, reconhecer que eu preciso dele e clamar, Senhor, enche-me do teu Espírito. Se talvez você aqui olha, eu recebi desse Espírito, mas eu estou precisando deixar ele trabalhar. Talvez você está precisando deixar ele vir interceder por você com gemidos inexprimíveis. Talvez o seu dia a dia, nessa sua luta, você está tentando vencer a sua vida com Deus com a sua própria força. E ele está falando, eu tenho da minha presença para te fortalecer. Eu tenho do meu Espírito para interceder por você. Eu tenho do meu Espírito para lembrar as palavras de Cristo para o seu coração. Então você vai falar como criança, que pede ao pai, e o pai não dá, pede um pão, não dá uma pedra. Você vai girar para o seu Pai Celestial e falar, dá-me o teu Espírito, me enche do teu Espírito.
E Ele vai te fazer isso, porque Ele prometeu. E Ele é fiel. E Ele cumpre a sua promessa. Cumpriu e continua cumprindo a sua promessa. Nós vamos cantar uma última canção. E queria que você se colocasse diante de Deus. Não saísse daqui sem receber um toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez seja o toque inicial da salvação. Você vai entregar a sua vida para Ele. Talvez é um toque do Espírito trazendo um refrigério para a sua vida, te lembrando das promessas, te lembrando das palavras de Cristo. Talvez seja o Espírito renovando e mostrando os pecados que você precisa deixar. Mas olha para Deus e fala: enche-me do teu Espírito. Amém?